Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessa internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está mais uma aula da série Revisão de Prova. Então, sem mais enrolações, roda a vinheta. Bom, pessoal, na série Revisão de Provas, a gente costuma comentar os assuntos que mais caem nas provas escolares quando você que está em casa manda a sua sugestão de vídeo. Então a gente teve aqui um comentário que foi pedindo aí a aula de interações intermoleculares. Então a gente está aqui onde o nosso objetivo é trabalhar o quê? A identificação. Então nesse tipo de vídeo, a gente vai pegar um dos tópicos que são mais relevantes para as provas escolares e vai trabalhar com vocês aí para que vocês consigam tirar uma nota boa. Lembrando, pessoal, que é muito importante que você deixe a sua curtida aqui para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. E além disso, você que está em casa que tem aí o interesse de mandar a sugestão de um tema para a gente, coloca aqui nos comentários do vídeo. A única coisa que a gente pede é que o assunto que você sugerir seja o mais específico possível. Evite temas genéricos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é: Marcelão, faz uma aula de termoquímica. Termoquímica é um assunto genérico. Se vocês puderem, especifiquem o tópico. Então, dentro de termoquímica, a gente pode falar de gráficos, calor de formação, lei de Hess, energia de ligação, mudanças de estado físico. Então tem uma série de tópicos ali dentro. Então, no possível, tente especificar o máximo que você puder. Tá bom, galera? E não esqueçam, né? A gente tem que dar esses recadinhos. Não esqueçam que no nosso Instagram, @PLValim, nós temos lá várias informações lá no Química em Ação, beleza, galera? Então, na descrição do vídeo eu coloquei várias informações para você que está em casa, dentre elas o link da nossa plataforma, e que se você quiser fazer parte dessa família do Química em Ação, vai aqui na plataforma que lá tem curso completo de Química, Física e Biologia, tudo para você mandar muito bem na parte de ciências da natureza. Então se liga só, galera, quando a gente fala de interações intermoleculares, a gente precisa falar para vocês que o foco da nossa aula, né, por mais que eu já tenha falado, eu tenho que repetir, a gente está interessado em mostrar para vocês como que vocês vão identificar. Então, provas escolares gostam muito de cobrar nesse ponto. Então, o professor, quando está elaborando a prova, ele pensa: olha, o meu aluno tem que ser capaz de identificar o tipo de interação. Então, são vários tipos. Então ele quer que você olhe e veja qual é o tipo de interação. Então assim, não é apenas isso, mas esse é um ponto principal que é certeza de cair na prova. Então a gente está abordando aqui, tá? Então para a gente poder trabalhar com interações intermoleculares, eu, Marcelão, preciso que você que está em casa tenha um pré-requisito, que é olhar uma determinada molécula e falar: pô, essa molécula aqui é polar, pô, essa molécula aqui é apolar. Então isso daí é algo extremamente importante, que eu parto do princípio que você já sabe, tá bom, galera? E quais são as interações? A ligação de hidrogênio, dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido. São somente essas? Não, tem outras interações, mas essas daqui são as mais importantes dentro das interações intermoleculares. Fique ligado que no final da aula você vai ter todo o conhecimento para poder resolver uma lista de exercícios bem rapidinha para poder colocar os conhecimentos dessa aula em prática, tá? Então, galera, eu vou apagar o quadro e enquanto isso você acompanha aí. Então, a gente imagina que você tá lá no exercício, aí, pô, tá lá, cara, eu tenho que identificar qual é o tipo de interação. Primeira parte é, você vai procurar ver a polaridade da molécula. Se você identificar que a molécula é apolar, a interação que vai acontecer é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Esse mesmo tipo de interação acontece também com gases nobres, tá? Então você identificou que é apolar, então você vai lá direto, cara. Dipolo induzido, dipolo induzido. Tranquilinho. Agora, quando você identifica que é uma molécula polar, você pode ter dois tipos de interação. Ou é ligação de hidrogênio ou é dipolo-dipolo. Então o que a gente vai fazer agora? Isso daqui é muito legal que vocês tenham anotado aí num caderno, né? E eu vou até sair aqui da frente para quem por acaso quiser tirar um print. Por quê? Agora a gente vai colocar as estruturas aqui
e vai aplicar esse tipo de conhecimento. Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com essas moléculas que eu coloquei no quadro e analisar primeiro a polaridade, tá? Eu vou sair daqui da frente da tela para quem por acaso quiser dar um pause e tentar ver se a molécula é polar ou apolar. O momento é agora, tá? Então vamos começar por aqui, o CO2, que é o dióxido de carbono. Eu vou construir primeiro os vetores. Esses vetores é baseado na eletronegatividade, que é a tendência de um átomo atrair elétrons em uma ligação química. Então nós vamos ter que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então a gente está fazendo a construção dos vetores dessa forma. Como eu disse para vocês lá no início da aula, tem várias coisas que eu parto como pré-requisito e uma delas, como eu tinha dito, é a questão da análise da polaridade. Então, pressupõe vetor, montagem da molécula e tal, enfim. Então aqui nós temos uma molécula apolar, porque esses vetores vão se anular. Então vamos colocar aqui molécula apolar. Bom, agora que a gente já sabe que essa molécula de CO2 é apolar, qual é o tipo de interação? Então lembra a perguntinha anterior? Se você identificou que a molécula é apolar, a interação é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então aqui a gente já sabe qual é a interação. Na de baixo, que é o CCl4, o tetracloreto de carbono, se a gente construir esses vetores, o que a gente vai ter? Todos eles se anulando, tá? Então todos eles vão se anular, o que vai configurar mais uma vez uma molécula o quê? Apolar. Tá bom? Então a gente já sabe que é apolar, a interação intermolecular será do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Seguindo com a análise, aqui a gente tem o Br2, e aqui a gente olha que são dois átomos iguais, a gente não vai ter ali o vetor, então a gente já está de cara aqui que vai ser uma molécula o quê? Uma molécula apolar. Que vai ser de que tipo de interação? Dipolo induzido, dipolo induzido. E aí nessa molécula de HCl, o vetor ele vai estar em direção ao cloro. E o que a gente vai ter? Ó, vetor não se anula, nós temos uma molécula polar. E aí que tá. Se a molécula for polar, ou é ligação de hidrogênio, ou é dipolo-dipolo. Então essa pergunta eu vou deixar no ar, porque na próxima etapa da aula a gente vai se concentrar nas moléculas polares. Mas vamos seguir o barco aqui, ó. H2O, o que a gente vai ter? Vetores em direção ao oxigênio, que é o mais eletronegativo. Esses vetores não se anulam, então a gente, mais uma vez, tem uma molécula polar. Sobre o tipo de interação, a gente vai deixar ainda essa pergunta no ar. Seguindo aqui para o NH3, a amônia, o que a gente vai ter? Vetores em direção ao nitrogênio, que é o mais eletronegativo. Vetores não se anulam. Mais um exemplo de molécula polar. E por último, o metanal, que é o CH2O, a construção dos vetores, né? Que esses vetores aqui, carbono e hidrogênio, vai em direção ao carbono, que é mais eletronegativo, e o vetor da ligação carbono-oxigênio vai em direção ao oxigênio, que é o mais eletronegativo. O que a gente vai ter aqui? Ó, vetores não se anulam, a gente vai ter uma molécula polar. Bom, então essa etapa da aula, eu preciso que você que está em casa fique ciente do seguinte, olha, eu estou fazendo construção de mostrar as estruturas para que você em casa possa criar uma reflexão que é, poxa, eu sei montar a estrutura, eu sei analisar vetores, então esses conhecimentos, se não tiver bem claros na sua mente, você não consegue cumprir a função de identificar o tipo de interação intermolecular, porque você tem que ver a polaridade da molécula, tá? Então, pensando nisso, galera, eu coloquei na descrição do vídeo um link de uma videoaula que você pode ver aí como que você faz a análise dessa questão de vetores para identificar se a molécula é polar ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai verificar qual é o tipo de interação para as moléculas polares somente. Por quê? Porque nessa etapa de aula você já sabe que essa daqui, como é apolar, é dipolo induzido, dipolo induzido. E a mesma coisa para o CCl4 e a mesma coisa para o Br2. Então aqui a gente já tem uma etapa resolvida. Então acompanha aí. Bom, galera, todas essas moléculas polares, o que a gente precisa falar para você? Que quando você tiver uma situação onde o hidrogênio, que vem ser a carga parcial positiva da sua molécula, interagindo com a carga parcial de outra molécula, sendo flúor, oxigênio ou nitrogênio, e ligado covalentemente a flúor, oxigênio e nitrogênio, você terá a ligação de hidrogênio, tá?
Então, quando a gente faz a construção dos vetores, automaticamente a gente consegue descobrir qual é a região de carga positiva ou de carga negativa, tá? Então se liga só. No caso da água, o que você observa? Que o hidrogênio está interagindo com um dos átomos do FON. A gente diz FON, né? Que é flúor, oxigênio e nitrogênio. E além disso, ele está ligado covalentemente a um desses átomos do FON. Então observem isso daqui, ó. A gente tem a ligação de hidrogênio. Então isso daqui caracteriza a ligação de hidrogênio. Então isso que vocês estão vendo é a ligação de hidrogênio, tá? Vamos lá. No segundo caso, olha o que você tem. O hidrogênio, que é a região de carga parcial positiva da molécula, interagindo com um dos átomos do FON, que nesse caso é o nitrogênio, e ligado covalentemente a também um desses átomos do FON. Então a gente tem o quê? Ligação de hidrogênio aqui também. Nesse terceiro caso, o que a gente vai ter? Hidrogênio, região de carga parcial positiva, interagindo com um dos átomos do FON, que aqui é o flúor, e ligado covalentemente a um dos átomos do FON. Então, essa interação aqui que vocês estão vendo é a ligação de hidrogênio. Agora, nesse caso aqui, você está vendo que não tem ali aqueles átomos do FON. Aqui no caso é cloro. Então aqui é ligação de hidrogênio? Não. Então se não é ligação de hidrogênio, só pode ser o quê? Dipolo. Tá bom, gente? Então a ideia é essa. Quando você sabe que uma molécula é polarizada, de duas uma, ou é ligação de hidrogênio ou é dipolo-dipolo. Então o que você faz? Vê se é ligação de hidrogênio. Se não for, é dipolo-dipolo. Simples assim, tá? Então é só lembrar dessa regrinha aqui. E aí a gente vai para a última molécula aqui dessa etapa da aula, que é, ó, aqui nós temos moléculas de metanal. E a minha pergunta para você de casa é, isso daqui é uma ligação de hidrogênio, sim ou não? Resposta, isso daqui não é uma ligação de hidrogênio. Por quê? Observem que, muito embora o hidrogênio está interagindo com um dos átomos do FON, ele não está ligado covalentemente ao FON. Então observe que aqui nós temos o que? Ó, carbono. Então isso daqui não é ligação de hidrogênio e sim dipolo-dipolo. Então tem que olhar se o hidrogênio está interagindo com o FON e ligado covalentemente a um desses átomos do FON. Tranquilo, gente? Então a gente acabou de fechar mais uma etapa da aula, que é quando eu viro para você e falo, olha, nesse momento eu expliquei para você como que você vai identificar que se é ligação de hidrogênio ou não. Então até agora, se a molécula for apolar, dipolo induzido, se for gás nobre também está nesse rolo. Agora, se a molécula for polar, você vai ver se é ligação de hidrogênio. Se não for, você classifica como dipolo-dipolo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todas essas interações intermoleculares que a gente viu na aula de hoje no quadro para a gente poder discutir alguns termos que o pessoal fica meio bugado. Eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, então para fechar a nossa aula, a gente tem as três interações que a gente estudou, que é a ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e a dipolo-induzido. O que eu preciso falar para você é que todas essas três interações a gente chama de forças de Van der Waals, tá bom? Então, assim, geralmente é uma confusão que a galera faz falando que as forças de Van der Waals é para as moléculas apolares. Só que a gente precisa falar para você que as forças de Van der Waals engloba todas essas três interações que nós estudamos. Só que na interação do tipo dipolo-induzido, a gente pode chamar também de forças de London. Então eu estou colocando esse quadro aqui só para que você tenha esse apanhado geral. Então ligação de hidrogênio com dipolo-dipolo é para moléculas polares e essa daqui para moléculas apolares ou gases nobres. E eu preciso que você, aluno, lembre-se que esse vídeo é apenas aquele tópico de revisão de prova onde eu vou direto no ponto, sem entrar muito na parte teórica, histórica. Então a ideia é mesmo que vocês possam dar uma revisada rápida antes da sua prova de escola.
E é claro, eu preciso que você não se esqueça de que na descrição do vídeo tem lá um materialzinho com poucas questões só para vocês colocarem isso em prática, tá bom, galera? Então, se por acaso você ainda não deu like no vídeo, não deixe de fazer isso para nos ajudar. E se por acaso você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários. Lembrando, seja o mais específico possível para poder facilitar o nosso trabalho. Então é isso, galera. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês. Um mega abraço e até a próxima. Valeu!